oração. Só que chegou um momento que eu entendi que estava faltando algo comigo. Chegou uma época que eu ia muito de monte, eu acho que estava virando quase um anjo, de tanto que eu ia de monte, buscando. Só que tinha alguma coisa que eu falei assim, está faltando. Aí eu olhava para as pessoas, olhava para a vida da igreja, e tinha gente que parece que não mudava. A gente fica naquela, será que converteu de verdade? Se tivesse tido encontro com Jesus de verdade, não estava cometendo esses erros. E são erros recorrentes, repetidos erros. Eu ficava imaginando, não pode ter convertido, não faz sentido. Aí eu comecei a estudar, comecei a ler, didático, sozinho, comecei a ler. Tinha um amigo meu que ele estava com um livro, eu lembro até hoje, uma capinha amarela, é o Poder do Hábito. Alguém já viu? Conhece? Poder do Hábito. Aí eu falei, não, eu acho legal, cara, você com um livro assim para baixo, para cima, tá assim, não, eu custei para adquirir hábito de leitura. Só que eu comecei com jornal, lia muito jornal, aí foi indo, agora eu peguei a prática de leitura. Ele me emprestou o livro. Não, um livro grosso, não, muito grosso. Não, como é que você dá conta de ler isso? Aí comecei arrastado, comecei com muita dificuldade, mas eu falei, se eu quero me desenvolver, se eu quero crescer como pessoa, eu preciso de conhecimento. É o que a Bíblia já diz em Oséias. Meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Só que a gente precisa de um conhecimento específico. Às vezes o conhecimento que a gente se agarra a ele, o conhecimento que a gente fica identificado com ele, é o que aconteceu com o homem lá no Jardim do Éden. E Deus falou, não coma dessa árvore e não coma, porque o dia que você comer, certamente morrerá. E a árvore o quê? Do conhecimento do bem e do mal. E aí o homem já não tinha mais o acesso pleno, livre com Deus, porque ele passou a dar por conta. E agora ele já se conhecia a parte de Deus, separado de Deus. Uma vez que Deus fez o homem à sua própria imagem e semelhança, depois que o homem se distanciou de Deus, separou de Deus, ele passou a fazer as coisas conforme a sua própria imagem e a sua semelhança. O que acontece? Da mesma forma que o homem ele tem capacidade de criar, e o homem é muito inteligente para criar quando ele quer. Tanto que hoje a gente pega um avião e com menos tempo você está no Rio de Janeiro, porque daqui você chegar no aeroporto. Então o homem para criar, ele não tem limites. Não foi assim lá quando os homens se reuniram e falavam uma língua só, e Deus falou, não tem limite, eles falam uma língua só, tudo que eles tentarem fazer, eles vão conseguir fazer. Então a gente tem a capacidade de criar, a gente herdou isso de Deus, que Ele é o Criador. E a gente cria o nosso eu, a parte daquilo que nós somos. Quantos aqui vieram com a pretensão, com a intenção de mudar? Quantos vieram aqui nessa cidade com a intenção de ser transformados? Transformar a nossa vida é ir para um lugar desconhecido. Por isso, a gente resiste tanto às mudanças, porque o lugar de conforto, a famosa zona de conforto, que a gente tanto ouve falar, por que ela é confortável? Porque ela é conhecida. Por mais que ela seja ruim, mas é um ruim que eu já conheço. Tem várias pessoas que elas insistem em relacionamentos ruins, por quê? É melhor um relacionamento ruim, que eu já sei o que eu posso esperar, do que eu faço dentro dele, do que eu arriscar num novo, que pode ser que ele não venha, pode ser que ele não aconteça. Então, um emprego ruim, está muito ruim, mas é um ruim que eu conheço. Já estou aqui 5, 10, 20 anos. Vou arriscar um novo para começar tudo de novo. Ah não, então eu vou ficar aqui no confortável, onde eu já domino. Então todas as vezes que a gente recebe uma informação nova, que a gente recebe um conhecimento diferente daquilo que a gente está habituado, automaticamente a gente vai
no seu cognitivo, no seu intelecto, ele vai rejeitar, porque você já tem uma crença que você foi, ao longo da sua vida, tendo o hábito de não mover nem um milímetro fora dela, porque se mover fora dela, vai desconstruir tudo aquilo que você acha que é você. Mas aquilo que você acha que é você é só uma ideia, é só um conceito daquilo que você acha que é você. Às vezes a gente serve a Deus na religiosidade, a gente transforma a Deus num conceito. E quando a gente olha para o outro, ele está servindo a Deus diferente, ele crê de uma maneira diferente, a gente aponta o dedo e fala, está errado. Porque não é da maneira que eu creio, não é da maneira que eu aprendi, não é da maneira que eu entendo que é certo. Por isso que o mundo está cheio de guerra, por isso que tem placa de igreja aqui, e no mesmo quarteirão vai ter mais 4, 5 diferentes. Porque deu um conflito de ideias. Há somente um Deus, há somente um batismo, e há somente um Senhor, Jesus Cristo, o homem que é o mediador entre Deus e os homens. Mas na hora do homem interpretar, na hora do homem se vir, na hora do homem se colocar para fazer a obra de Deus, ele vai naquilo que ele acredita, na crença dele. Aí ele vai numa igreja, começa a consultar com a crença dele e fala assim, não é assim que eu aprendi, não é assim que eu quero, não é assim que eu aceito. Aí ele vai numa outra porta. Aí fala assim, isso aqui é igual eu acredito, isso aqui é igual eu creio. Isso aqui acho que dá para aceitar. Só que aí em algum momento vai surgir alguma coisa e fala assim, não, mas agora saiu fora. E agora eu fico nessa igreja, eu não fico. E aí não para em lugar nenhum, porque todo lugar vai ter conflito de ideias em relação de como é servir a Deus. Paulo teve essa dificuldade, ele chegava e plantava a igreja, depois ele passava lá e falava assim, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Aí ele começava, o que está acontecendo? Ele falou, não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Eu falei, gente, que doideira é essa? Porque cada um na sua particularidade, na sua individualidade, tem a sua forma de ver o mundo e de crer nas coisas. E aí eu observava as pessoas, por que não mudavam, por que cometiam os mesmos erros, e por que eu também não mudava, porque eu não conseguia ser diferente. Se eu estou orando, se eu estou buscando, se eu estou sendo fiel a Deus, não faz sentido eu não conseguir dar um salto na minha vida. Quantos estão entendendo? Não faz sentido, parece que a coisa está travada, parece que a coisa não anda, parece que está faltando alguma coisa. E aí na leitura do livro, eu fui entendendo, o primeiro livro que eu citei aqui, que a gente constrói hábitos, a gente faz uma rotina, a gente executa uma ação para a gente ter uma recompensa. Então é assim, uma rotina, eu vou para a ação e eu tenho uma recompensa. A gente não faz nada por fazer, consciente ou inconscientemente, a gente sabe que vai ter alguma recompensa daquele comportamento, ainda que ele seja ruim. Uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe. Poucos dias agora eu estava no serviço e aí tinha um senhor cantando louvor, uma voz bonita. Nossa, deve cantar na igreja, deve servir o Senhor. Aí fui perguntar, ele, não, vou na igreja, mas porque as minhas filhas elas me levam para a igreja. Mas por que você não vai? Ele, eu, tem que dar testemunho, né? Eu tomo uma, eu fumo. Mas você não gosta tanto? Por que você não para com essas práticas? Aí ele, porque eu não quero. Mas assim, por ser grosso, ele está assim, eu não posso mentir para você. Eu não quero. Se eu tiver que parar de beber e fumar para me ir para a igreja e servir a Deus, eu não dou conta. Eu não quero, eu não consigo. Falei, se você está declarando por sua boca que você não quer, que você não tem mudança para você. Verdade. Então, quando eu começo um trabalho com alguém, eu falo assim, você quer a mudança? Você quer a transformação? Você tem certeza? Porque não vai ser fácil, mas é possível. Vai doer, mas depois passa. É melhor doer uma vez para não doer nunca mais, do que continuar doendo e a gente administrando aquilo ali. Como um machucado.
que eu errei, que eu vacilei da mesma forma, de novo. O que acontece? A nossa razão, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente sabe com o nosso intelecto, é posterior ao nosso instinto, é posterior às emoções, é posterior aos sentimentos. Quando a gente nasce, criança, é folha em branco, e ele está na casa convivendo, ela absorve tudo que está no contexto familiar, vê o pai fazendo, vê a mãe fazendo, os neurônios espelhos da criança ali, vai reproduzir o comportamento. Como a Érica trouxe aqui, se tiver conflito, se tiver bagunça, se tiver repressão, se tiver xingamento, se tiver abusos, a criança vai absorver aquilo ali diretamente, ela não tem filtro para bloquear aquilo. Entra fácil, entra como se fosse uma taça aberta e vai enchendo, sem filtro, até que ela chega na idade da razão. E na idade da razão, ela vai pensar conforme ela sentiu, ela vai pensar conforme as emoções que ela foi submetida foram ficando armazenadas nela como uma memória. E aí qual que é o problema? E a dificuldade de se transformar é porque são memórias inconscientes. A gente não lembra, mas aconteceu. A gente não lembra, mas a gente sentiu. A gente não lembra, mas ficou registrado. Por isso que na hora que a gente entra no conflito, por que não vai? Por que eu não mudo? Porque a sua razão é uma coisa, mas o seu sentimento e a sua emoção está bloqueada lá no trauma. Se não se libertar do trauma, não vai. Se não se desidentificar do trauma, não flui. Às vezes a criança está na escola ali, eu lembro disso como se fosse ontem. Tinha que fazer trabalho em grupo, apresentar. Aí eu pegava o cartaz e ficava lá no cantinho assim, ó, escondido para ninguém me ver. Morrendo de vergonha de falar, morrendo de vergonha de me expor. Se eu não tivesse conseguido vencer isso, jamais eu estaria aqui falando, jamais eu estaria aqui comunicando. E aí a gente já entende que o nosso maior bloqueio tem intimidade com o nosso propósito. Aquilo que você tem mais dificuldade de vencer, aquilo que você tem mais dificuldade de superar, é dali que você vai conseguir sobressair para ajudar as outras pessoas. E o mais interessado de fazer com que isso não aconteça é o inimigo das nossas almas. Então, todas as vezes que você quer dar um passo de fé, todas as vezes que você quer vencer aquilo que você sabe que é muito difícil para você, aí vem o medo, aí vem o gelo, aí vem a trava, instinto de sobrevivência. Quando eu sou colocado numa situação onde eu já tive um trauma, um bloqueio emocional, se você quer descobrir, mas eu acho que eu não tenho, ou se eu tiver, eu tenho pouco. Se coloque em novas circunstâncias, se coloque em novos desafios. Aí você vai ver gritando, pulando assim: isso aí você não dá conta não, isso aí não é para você não, isso aí é impossível de você conseguir. Porque o que eu falei antes, enquanto a gente está na nossa zona de conforto, sem desafios, não existe bloqueio, não existe dificuldade. Agora, quando você dá um passo para fora da zona de conforto, começa a vir aquela pancadaria e fala: meu Deus do céu, vou voltar, que está ruim, porque aqui eu não tenho controle. Mas a gente nunca vai fazer o excepcional sem antes fazer o simples. Você nunca vai fazer algo diferente se você sempre faz as mesmas coisas comuns. O comum é muito bom, é muito confortável, mas ele não te leva para o próximo nível. Se a gente quer evoluir como pessoa, se a gente quer evoluir no nível de transformação, a gente tem que começar a se desafiar em novos ambientes, em novas circunstâncias, em novas situações. E por que a zona de conforto ela fica tão ruim e insuportável em alguns momentos? Porque ficou ruim. A gente dá um jeitinho, aí caminha mais um pouco. Ficou ruim de novo. A gente dá mais um jeitinho, aí caminha mais um pouco. Só que chega um momento que ela vai ficando tão pequena
insatisfeitas? Quantos aqui acham que a mudança vem quando a pessoa está insatisfeita? Sim ou não? Quantos acham? Quando a pessoa está insatisfeita, ela procura mudança, sim ou não? Sim. Levanta a mão, quando a pessoa está insatisfeita, vocês acham que ela procura uma mudança? Quem acredita, levanta a mão. Existem dois caminhos para promover, para dar início a uma mudança. Quando eu estou insatisfeito, é insustentável, fala assim, agora eu mudo, não, chega, acabou, não vou aceitar isso mais. Só que quando a gente é movido pela insatisfação, quando a gente conseguiu o nosso objetivo, daqui a um tempo a gente vai estar insatisfeito de novo. Então não dá para viver de insatisfação em insatisfação. Tem que ficar ruim para eu me mover. Tem que ficar ruim para eu me mover. Tem que ficar ruim para eu me mover. Não pode ser assim, porque assim é doloroso. Então enquanto eu não estiver insatisfeito, está tudo muito bom, está tudo muito bem. A segunda possibilidade de mudança, de transformação, é pelo entusiasmo. Nossa, eu expando, eu cresço. Eu gosto quando eu ajo nesse estado de ser que eu estou. Esse é o padrão ideal. É o momento ideal para promover uma mudança. Eu estou pleno, eu estou convicto. Eu tenho um objetivo claro, não é por insatisfação, é porque eu quero fazer. Eu desejo fazer. Eu gosto de fazer. Eu tenho um estímulo, eu desejo. Eu vou para a ação, eu tenho uma recompensa. E muitas vezes essa recompensa não precisa ser dinheiro. Essa recompensa não precisa de ser coisas. Essa recompensa é só o prazer de fazer por fazer. Quando você faz alguma coisa, de repente você não tem nem noção. Você está na sua praia e vem aquele coisa, aquela alegria, aquela satisfação. Nossa, eu estou feliz demais de ter feito isso. Esse é o ponto da mudança. Se eu estou tão feliz de fazer o que eu fiz e tive uma recompensa daquele comportamento, peraí, eu vou me capacitar mais, eu vou aprender mais, para que eu possa servir melhor ainda. É o que o filósofo fala, faça o melhor que você tem, na condição que você estiver, para quando você tiver condições melhores, você fazer melhor ainda. Mas tem que começar. Fala comigo, eu tenho que começar a fazer alguma coisa, porque senão eu não me transformo. Não existe mudança sem um novo comportamento. Então quando a gente quer dar um passo para mudar o comportamento, aí na razão, no intelecto, fala assim, agora vai. Aí vem o sentimento e fala assim, não vai não, você vai se expor. Ela é mãe dele. Não vai não, porque É mãe dele. deu ruim a última vez que você fez isso. Não vai não, porque o que os outros vão falar? Não vai não, porque você vai gaguejar. Não vai não, porque você já começou tantas vezes e ficou pelo caminho. Exemplo clássico. Top 1 na lista. Final de ano a pessoa fala assim, ano que vem, vida nova, tudo novo, vou para a academia, vou emagrecer, vou perder peso e agora vai. Aí primeira semana, tudo bem, segunda semana, estou bem cansado, tem isso, tem menino, tem escola. Lá para a terceira semana já pagou um ano do plano da academia e foi 3 semanas. Por quê? Porque a gente se adaptou, se condicionou a dar uma resposta exatamente igual àquela que a gente deu a vida inteira. Então, para acontecer uma mudança, uma transformação, é impossível? Não, é totalmente possível. Mas até chegar no processo que você faz de novo, e gosta, e quer fazer de novo, precisa de um esforço tremendo. É como se um carro tivesse parado há muito tempo, deteriorando ali, gasolina já secou, acabou tudo, para voltar a fazer aquele carro
alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para fixar na mente que todo o vosso espírito, alma e corpo, fala comigo, espírito, alma e corpo. Nós somos tripartidos. Fala comigo, nós somos tripartidos. Espírito, alma e corpo. Por que eu fiz assim? Primeiro vem o espiritual, para depois vir o natural. Então, espírito, alma e corpo. Quando a gente acessa a salvação, a gente aceita o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos salvos no Espírito. Está pago. Não há nada que eu e você podemos fazer para garantir a nossa salvação. Ele já fez, ele já pagou o preço. Então, no Espírito, nós fomos salvos. Na alma, a gente tem que desenvolver a nossa salvação. Por isso que Jesus falou: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Se vocês permanecerem em mim e nas palavras que eu tenho vos ensinado, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, é na alma que a coisa pega. A coisa começa no espiritual, vem para o almático. Se a gente não consegue resolver no almático, vai explorar no físico. Vai explorar no físico. Começou no espiritual, veio para a alma, sentimentos, emoções, psique, intelecto, mente. Se eu não trabalho na minha mente, vai se manifestar no corpo. O último estágio de se manifestar é no corpo. Por isso que Romanos 12:2, a Érica até trouxe aqui: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem ideia? Imagina o que é a mente. Já parou para pensar nisso? Onde que fica a mente? A mente não é o cérebro. O cérebro é um órgão. Então, o que é a mente? Onde que fica isso? Como é que eu transformo isso? Eu ia trazer um quadro para me fazer um desenho aqui e acabou que eu esqueci o quadro. Mas, didaticamente, para a nossa compreensão, que a gente só consegue transformar aquilo que a gente entende. Se a gente não entende e não compreende, a gente não transforma. O conhecimento sem a experiência não vale muita coisa. A experiência sem o conhecimento, às vezes, vai dar doideira, vai dar fanatismo, mas também não resolve. Para a gente adquirir sabedoria, a gente precisa do conhecimento, da experiência, e aí a gente exercendo isso, a gente consegue ir crescendo, melhorando e mudando. Depressão e ansiedade, espírito, alma e corpo em harmonia. Depressão e ansiedade são desafios que afetam profundamente nossas vidas. Esses problemas não atingem apenas a mente, mas influenciam também o corpo e o espírito, criando um desequilíbrio que impede uma vida plena. Então te atinge como um todo. O que é a depressão? A gente pode trazer como uma comparação um buraco na rua. Começou a descascar o asfalto, aí passa carro, passa moto, passa um caminhão pesado, o buraco vai abrindo. Aí vem chuva, abre mais um pouco. E aí passa um caminhão pesado, bem pesado, um trator, o buraco fica quase que já não dá para passar carro nenhum mais. Ali ficou uma depressão
travada com essa coisa. Só que em uma outra área, em uma outra situação, a pessoa vai olhar para você, você está morrendo, fala assim, mas não está acontecendo nada, porque a sua ferida é diferente da ferida do outro. O seu está lá perto de um lugar diferente que aperta o carro do outro. Então por isso que a Bíblia é muito clara: não julgueis para que não sejais julgados. Uma pessoa machuca a mão, está com a ferida na mão, ela não quer que alguém saiba, ela não quer que aquela ferida fique exposta, só que ela não procura a cura, ela vai colocar uma luva. Ela põe uma luva, vida normal, chega no lugar, vai cumprimentar uma pessoa, se esquece, dá a mão, a pessoa aperta, ai, a pessoa, mas não, você me marcou aqui, ó. Mas, gente, eu não sabia. Como é que eu vou ter ideia que isso aí estava ferido, estava machucado? Ilustração para a gente ter compreensão de como acontece. A gente usa mecanismo de defesa como se fosse uma luva no piloto automático. Por exemplo, deu problema, estresse, estímulo de fora veio. Pessoa 1 vai entrar para o quarto, vai se isolar, não vai comer, não vai querer conversar com ninguém, vai ficar ali na caverninha dela. É a forma dela de se definir. Daqui a um tempo ela vai sair dali e está zerada. Assim, mas estranho, jeito esquisito de se recuperar, o jeito esquisito é o mecanismo de defesa dela. Ela aprendeu assim desde sempre. E se a coisa apertou, se teve problema, estresse, vou para minha caverninha, vou reabastecer minhas energias, não quero ver ninguém, quero falar com ninguém. E qual é o problema? Que a outra pessoa não tem nem noção que ela está no melhor lugar que ela poderia estar naquele momento. Aí vai lá, você não quer conversar não? Você não quer sair não? Você não quer comer nada não? Você não quer nada não? Não quero, quero ficar aqui sozinho. Deixa eu ir em paz. A pessoa fala assim, mas vai morrer aí sozinho. Não vai. Não vai. É a forma que ela aprendeu a ter um mecanismo, a criar um mecanismo de defesa que é favorável para ela. Mas estão entendendo? Pessoa 2, estímulo externo. Pau quebrou, não conseguiu, ficou com raiva, a emoção veio, ficou incontrolável. O que ela vai fazer? Chorar. Aí vai chorar. Podia ter feito isso. Me abandonou. Me deixou sozinho. Aí outra pessoa vai olhar assim, a da caverninha parece que assim, mas pra que tanto espetáculo? Mas não faz sentido. Aí dá uma chorada lá, mas de volta está zerada. Eu falo, meu Deus, só foi uma chorada de 3 minutos, agora eu estou bem. Minha esposa, quando a gente começou com esse processo de transformação, a gente começou esse autoconhecimento a olhar para dentro de nós, uma semana chorando. Eu falei, nossa, mulher vai morrer, deixa eu chorar, vai desidratar, é lá, não acaba mais. Passou aquilo ali, estava zerado. Zerado. Meu Deus, como é que pode? Cada um tem um comportamento muito diferente. Cada um tem uma forma, uma maneira de se proteger, blindar, de se recuperar, de reabastecer as energias. Pessoa 3 é o famoso bonzinho, né? Suporta tudo. Não fala não para ninguém. Está lascado, não está dando conta de resolver nem sua própria vida, mas está carregando dinheiro para todo mundo. Não faz a mudança nem na sua própria casa, mas se a rua inteira fala assim, ô fulano, amanhã eu preciso fazer uma mudança aqui. Aí o outro aqui, amanhã você não pode não, mas depois da manhã. Aí ela ajuda o compromisso o mês inteiro. Vai lá fazer mudança para todo mundo. E carrega, e trabalha, e aguenta, porque é forte, aguenta, é guerreiro, vai.
Fala assim, eu preciso largar os pesos que não são meus, até os meus. Eu preciso aprender a largar e carregar apenas aqueles que têm necessidade. Por isso que a vida não flui, entende? Cheio de pesos, cheio de malas. Vai para onde com isso tudo aí? Não vai para lugar nenhum. Não tem como. Solta essas malas. Não, mas eles precisam de mim. Solta isso aí. Não, quem vai ser deles sem eu? Solta isso aí. Meu Deus. Não vai morrer se você soltar esses pesos. Porque se está carregando o peso do outro, é porque o outro já deveria estar carregando. Mas como às vezes eu e você somos oferecidos demais, e daí que eu carrego você. Gente, ninguém muda ninguém. A única pessoa capaz de fazer a sua felicidade é quem? A única pessoa capaz de trazer a sua felicidade é quem? Chuta aí. Quem que é capaz de trazer a sua felicidade? Jesus? Você mesmo? Você mesmo? Jesus? Aí a gente vai naquele versículo: amará o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não tenho esse amor de Deus, do Pai, se eu não me sinto amado, se eu não me sinto cuidado, não tem como vir do outro. Na verdade, não tem como vir nem de mim mesmo. Porque às vezes eu vou tentar fazer essa felicidade surgir de mim mesmo. Aí eu volto naquilo. É naquilo que eu entendo, naquilo que eu acho, naquilo que eu aprendi. E às vezes momentaneamente funciona, porque é a forma que eu aprendi de lidar com a minha vida. Tem gente que não pode acontecer nada, que ela vai beber porque está feliz, vai beber porque está triste, vai beber porque alguém morreu, e vai beber porque o time ganhou. Tudo que acontece, ela vai criar uma história na cabeça dela para justificar o comportamento que ela já estava a fim de fazer. Ela já queria fazer. Aí ela vai criar uma história na cabeça dela para justificar. E nós somos assim. A gente sente. A emoção a gente não controla, não tem controle da emoção. Ela é instantânea. Ela é imediata. Agora, quando você sente aquela circuitaria no seu corpo, é químico, biológico e físico. O coração dispara, você fica daquele jeito, descontrolado. A partir daí, você vai dar a resposta do sentimento que você está acostumado a guardar dentro de você. Se é ir para a caverninha, vai para a caverninha. Se é chorar, vai chorar. Se é para carregar o mundo nas costas, vai carregar o mundo nas costas e esquecer da sua vida. Parando no terceiro, né? Então vamos para o quarto. Vamos falar do quarto tipo de comportamento. Gente, eu sei que às vezes é maçante, igual eu falei. Deu a oportunidade de beber água, trazer as cabeças na frente, para as crianças ficarem do lado de lá, mas precisa de um esforço. Senão a gente não tem a transformação que a gente quer. Porque a gente está acostumado com a rotina. Meu questionamento lá atrás, eu ia para a igreja e às vezes eu era muito crítico até da própria pregação. Eu falava, meu Deus, será que o problema é eu? Pregação não vai. A Érica sabe, às vezes vi no jornal, eu falei, meu Deus, jornal? Cadê a Bíblia? E aí eu fui ficando com aquele negócio. E às vezes a gente está tão no automatismo, a gente está tão na religiosidade, que a gente, tipo, é só bater cartão. É só bater cartão. É só bater cartão. A gente vive a mesma vida, 70 anos, repetindo o mesmo dia. Igual aqueles filmes que a pessoa acorda e vive tudo a mesma coisa de novo. Gente, nós fomos chamados para essa terra para evoluir, para crescer, para desenvolver espiritualmente, emocionalmente e ter saúde no corpo. Porque
não deu certo. Isso aqui eu fiz também, eu tenho que largar isso aqui. Aí na hora que eu tenho um comportamento novo, aí eu altero o meu futuro. Se eu não mudo para o meu presente, eu não altero o futuro. Quantos estão entendendo? Então eu fico agarrado com as cagadas do passado. Aí no presente eu vou ter o quê? Depressão. Aí quando você começa a pensar, seu corpo começa a sentir. Quando o seu corpo começa a sentir, a química do seu corpo faz com que o seu cérebro, deixa eu ver se eu expliquei bem, o seu cérebro, as sinapses, os neurotransmissores, eles vão comunicar e ali vai ter uma descarga química do seu corpo, os neuropeptídeos. Os neuropeptídeos, eles vão para as glândulas e as glândulas elas vão fazer você ter um comportamento. Então começa aqui, fala comigo, neurotransmissores. Aí depois vem para a química, neuropeptídeos, circulando no meu corpo. E depois vem para os hormônios. E os hormônios fazem você ter um comportamento. Então o nosso cérebro, ele é elétrico. Mas o nosso coração, o nosso sentimento, as nossas emoções, ele é magnético. A gente é atraído e a gente atrai as coisas não por quem a gente quer ser, mas é porque a gente é. A gente tem uma frequência energética. Então, dentro daquela frequência que a gente está emanando, nós vamos ser atraídos e nós vamos atrair para nós coisas equivalentes. É igual o rádio. Lembra quando você sintonizava o rádio que ia rodando o botão? Sim ou não? Até você achava a frequência. Você achava a frequência, sintonizava. Aí ficava ali. Você, não quero essa rádio mais não. Aí você ia girando. Achava a frequência daquela rádio, mudava a estação de rádio. Então, todas as vezes que a gente quiser mudar, a gente tem que mudar a nossa frequência, o nosso estado de ser. Se o nosso estado de ser não muda, por mais que eu queira, por mais que eu entenda, por mais que eu saiba, eu não consigo mudar. Eu não consigo uma estação diferente. Porque todo o meu ser está clamando por mais daquilo que eu já vivi. E aí a minha mudança, a maior chave da transformação, que a partir daí, todas as coisas somadas, mas o pontapé inicial foi quando eu li e fala assim: você comercial. Então, o que a gente precisa entender? Nós não somos os nossos pensamentos. Nós não somos a nossa mente. Porque quando a gente começa a achar que nós somos os nossos pensamentos, quando a gente começa a se identificar achando que nós somos a nossa mente, nós estamos condenados a viver programado pela nossa mente e pelos nossos pensamentos. Quando eu li isso, eu buguei. Eu falei: se eu não sou os meus pensamentos, se eu não sou a minha mente, eu sou o quê? Porque está escrito inclusive lá: penso, logo existo. Mas peraí, a gente existe antes do pensamento, a gente existe antes do raciocínio lógico.
Depois a gente vai contar uma história do porquê a gente agiu daquela forma. E a gente se convence daquela história. A gente se convence daquela ladainha que a gente mesmo cria. Por quê? Porque a gente não quer lidar com o problema. A gente não quer lidar com a dor. A gente não quer mergulhar no lugar que nos feriu. Agora eu tenho uma boa e uma má notícia. Se quer transformação, se quer mudança de vida, vai ter que voltar no lugar onde não foi confortável. Porque qual que é a luta? É de uma criança ferida que não tinha como se defender, cresceu com aquele mesmo problema. Os mecanismos de defesa, aos trancos e barrancos, ou vai escondidinho, ou chora, ou isso, ou aquilo. Só que se não quiser mais depender dos mecanismos de defesa, vai ter que chegar naquele lugar. Você com você mesmo fala assim: agora eu sou adulto, eu tenho consciência, eu vou te tirar desse lugar. Confia. Gente, é muito doido isso. Você tem que chegar e olhar para a sua criança ferida e machucada que está com medo e falar assim: não precisa te ter medo mais, agora eu vou conduzir. E qual que é o problema? Às vezes a gente está com 30, 35, 40, 50 anos, mas emocionalmente tem 7, tem 8, tem 5. Eu postei uma coisa esses dias. Se as pessoas fossem te dar uma idade, pela maturidade emocional que você tem, que idade você teria? Tem gente de 50 que é 5, tem gente de 40 que é 10. É culpa da pessoa? Não, eu não estou acreditando, porque realmente é muito difícil a pessoa sair daquele lugar que ela foi ferida. E cada vez que ela pensa e ela sente, é como se ela estivesse revivendo aquele momento no agora. O cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Ele é atemporal. Fala comigo, meu cérebro. Ele é atemporal. Então, quando eu penso, eu sinto, eu vou reviver aquela sensação. E aí, por isso que a pessoa se mergulha na depressão. Porque ela pensa, sente, chora. É como se estivesse acontecendo de novo e de novo. Enquanto ela não entender que ela não é aquela memória, que ela não é o que ela está pensando em relação àquilo, ela não vai conseguir sair. É o famoso pensar fora da caixa. Então, se eu crio no presente a memória que me feriu no passado, de novo, eu consigo agora projetar o meu futuro com uma memória que eu intencionalmente estou criando, eu vivo ela agora. Isso que está acontecendo aqui hoje, falando de mim, que eu estou vivendo, eu criei isso no momento presente lá atrás. Só que já era realidade agora. Lembra que eu falei? Aquilo que você é, que você coloca força e energia, você vai ser atraído para aquela situação. Agora, se eu fico revivendo, eu vou ser atraído para a mesma condição que me fez sofrer. Opa, não quero sofrer mais. Então agora eu tenho que criar intencionalmente, colocando emoção, colocando sentimento, colocando desejo, a pessoa que eu quero ser. E eu esqueço da pessoa que eu fui. O que importa é quem eu sou agora. Não tem que ter esforço para ser quem você precisa ser no agora. A origem do sofrimento. O coração é enganoso. O sofrimento muitas vezes se origina em nosso próprio coração, que segundo a vida é enganoso, deixando que nossos pensamentos e sentimentos nos guiem, levando-nos a ciclos de dor e ansiedade. Jeremias 17:9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O nosso coração, ele é enganoso. Ele nos leva para a furada todas as vezes
sei o que vai dar, já sei quando vai isso aí. É o que o Santinho falava, conta até 10, respira fundo, e depois você toma a decisão. Sabedoria já estava lá atrás. Respira fundo, conta até 10, depois você toma a decisão. Você respira, oxigena o corpo, entra em equilíbrio hormonal, e aí você quer ir. Nossa, ainda bem que eu não fiz. Eu ia fazer errado. Não, ainda bem que eu não fiz. Eu ia me arrepender. É muito melhor você demorar um tempo para dar uma resposta do que dar uma resposta errada e depois ter que voltar acertando. Às vezes é melhor rasgar do que o remendo. Às vezes é melhor não fazer do que fazer e ficar pior ainda. Tem coisa pior do que você está fazendo um serviço e aí está com pressa, quer fazer de qualquer jeito, quer fazer errado. Aí depois fala assim, não, vou ter que fazer tudo de novo. Vou ter que fazer tudo de novo. Serviço dobrado. Então a gente precisa dar um passo atrás, ter autoconhecimento. Sem autoconhecimento, não tem como promover uma mudança, uma transformação. Porque você não tem opção de escolha, você está condenado a agir da mesma forma, num padrão, num ciclo infinito de repetição. Agora, se você está escolhendo, você está mudando. Se você está mudando, é porque você está escolhendo. E aí, a primeira vez vai ser muito estranho, quando você dá uma resposta diferente, você está acostumado assim, não, consegui fazer. Não, deu certo. Só que se você não tem esse sentimento de prazer, esse sentimento de bem-estar, da próxima vez você vai voltar no mesmo padrão e recua na sua decisão de se transformar. É o que eu falei. Estímulo, resposta e recompensa. Eu tive um estímulo. Opa, quero fazer. Eu fiz, senti prazer no que eu fiz, eu preciso reforçar esse comportamento. Agora, se eu não tenho conhecimento do comportamento, eu não tenho as ferramentas para a mudança. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje é adquirir ferramenta, é adquirir conhecimento. Se você não tem o conhecimento, a guerra já está perdida. Se você não tem as ferramentas, não tem como consertar nada. Então eu preciso do quê? Do conhecimento, eu preciso da informação, eu preciso de ouvir coisas que eu não sabia ainda. A vida que a gente não tem é por causa das coisas ainda que a gente não sabe. Agora, uma vez que eu sei, você, opa, agora eu sei, está resolvido o meu problema? Não está. Porque a gente só sabe aqui na cabeça. A gente só sabe aqui no intelecto. A gente só sabe aqui na razão. Te dou um exemplo. Quando a gente vai aprender a dirigir, você senta lá do lado. Aqui é embreagem, aqui é freio, aqui é acelerador. Você vai ligar o carro, pisa na embreagem, engata a marcha, você vem soltando a embreagem devagarzinho e junto você acelera. Aí você vai, isso é moleza demais, tá fácil. Sai fora daí, deixa eu fazer. Na hora que vai fazer, assim. É o que era primeiro mesmo? Como é que é? Qual que é pedal de qual mesmo? Eu fui com ele esses dias, aí a moça, não deu pra perceber de cara que ela era novata. Aí eu queria mussarela, presunto e uma bolonhesa. Aí eu cheguei lá e falei assim, eu quero uma mussarela. Aí ela perguntou, você vai querer mais alguma coisa? Eu pensei assim, ela está querendo agilizar, né? Ela está querendo já. Eu falei, não, vou querer presunto também e uma bolonhesa. Quanto de cara? Aí eu falei quanto de, né? Falei dos 3. Aí na hora que eu acabei de falar, eu falei assim, mas o que você falou mesmo? Aí chegou uma outra menina e falou assim, não, ela é novata, você pode falar de novo?
a dignidade do outro. Está cheio de profissional, terapeuta, psicóloga, babado os outros. Assim, você está quanto tempo lá fazendo sessão de... já tem 5 anos. Meu Jesus. Mas tem quanto tempo? Já tem uns 3 anos. E aí, mudou o quê? É um processo, mas o processo é eterno. Vai acabar com esse processo? Quando que vai assumir a autorresponsabilidade da sua vida? E caminhar com as próprias pernas? Gente, é como um processo de mãe e filho, pai e filho. Mãe dá cuidado, dá carinho, dá amor, dá presença, dá leitinho, caiu, levanta, machuca. A criança vai crescendo, vai de dignidade, o pai vai impulsionar para o mundo. Agora sim, não tem carinho, não tem amor, não tem cuidado, ela fica deficiente disso. Ela vai chegar lá fora, ninguém me ama, não sou aceito em lugar nenhum, ninguém me quer, ninguém me entende. Não teve um pai para funcionar. Amor é amor, a mãe é amor dentro. A pessoa fala assim, eu sou amado, eu sou especial. Isso aí vocês colocaram aqui, ó. Eu sou importante. Uma pessoa que não se vê amada, não se vê importante, não se vê especial, vai chegar lá fora, vai tomar a primeira crítica e volta chorando. Volta chorando. Agora eu não sou amado, sou importante, sou especial. Aí o pai vai, você consegue, vai que o céu é o limite, vai, gente. Não tem como, não é errado. Tem amor dentro, tem amor fora, tem amor de Deus de cima, de baixo, de lado, por dentro. Acabou. Quando eu falei viver causas e não viver por coisas, nós estamos tão apegados nas coisas, nós estamos tão apegados nos problemas pequenininhos. Problemas, assim, problemas de relacionamento. Não me cumprimentou. Não isso, mas gente, pelo amor de Deus. Isso é coisa de adolescente, isso é coisa de criança. Pegou uma brinquedo e devolveu. Gente, está na hora de crescer. Eu falo isso aqui, não é atacando ninguém, porque tem hora que eu acho isso também. Mas é hora de a gente olhar para dentro e falar assim, gente, eu preciso de viver por algo maior. Porque se a gente não tem como criar algo maior, projetar a nossa vida, nós vamos ficar agarrados nesses trequinhos. Por isso que o povo tinha dificuldade. Agora eu vou pregar assim. Por isso que o povo tinha dificuldade. Deus falou assim, eu vou tirar vocês, vou libertar vocês do Egito e vou levar para uma terra prometida. Uma terra que manda leite e mel. Glória a Deus. Vai lá, Moisés. Conversa com Moisés. Eu vi a função do povo. Desci. Estou a fim de ligar. Eu vou usar você. Aí o libertador fala assim, não sei falar não. Chama outro, tá bom, Moisés, eu vou chamar seu irmão, nós vamos dar um jeito, mas é você mesmo. Aí lá vai Moisés. Faraó, Deus pediu para libertar o povo aí, vai colocar Deus no deserto. Faraó, quem é Deus? É eu e você no processo de mudança, no processo de transformação. Deus, agora vai, agora eu vou fazer a diferença, eu quero viver algo novo. E vamos lá, vamos viver algo novo. Agora você chega, dá de cara com a primeira porta e fala assim, aqui, Deus, o quê? Eu vou liberar o quê? Você vai mudar o quê? A gente, oh Deus, fosse alguém que mandou? Será que o Senhor está comigo mesmo? Aí as pessoas que estavam em volta, que eram as pessoas que Deus tinha mandado Moisés libertar, falaram assim, Moisés, agora ficou pior do que estava antes, agora eles não vão dar nem palha para nós fazer de jogo mais, nós vamos ter que buscar a palha, você não conseguiu nem libertar e aumentou mais trabalho para nós ainda. Que Deus é esse para você? É a gente no processo de terapia e tal. E aí, como é que está a sua vida agora? Assim, agora está ficando pior. Mas é assim que ele tem que ficar pior para depois ficar melhor. Vai ficar ruim. A gente encara às vezes como, nossa, é um filme de romance. A terapia, vou transformar minha vida, é só passarinho cantando, é florzinha, é um bosque, é igual o Jardim do Éden. Não é igual o filme do Jason. É você dentro da sala escura chorando, fala assim, como é que eu saio daqui? Vou morrer. Não vai morrer. Tem saída, tem terra prometida.
Só que só suporta o trabalho da obra quem vê a construção pronta. Se não tiver a visão da construção pronta, não suporta o trabalho da obra. Vai dar trabalho, mas depois do trabalho tem a recompensa. Qual que é o jogo, qual que é a sacada disso tudo? É que durante o trabalho, durante a jornada, eu não me frustro, eu confio. Lembra do Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, vou adquirindo experiência. Qual que é o problema? A gente quer ser controlador demais. Não está acontecendo do meu jeito, não está acontecendo da forma que eu queria, não está acontecendo como que eu... Murmurando, Moisés, aí eu estou bravo, Moisés, estou bravo. 10 vezes o camarada teve que ir lá, o faraó, o coração não vai assim, não vou, nem uma unha vai sair. Aí depois o povo sai, coisa maravilhosa, milagrosa, com ouro, riqueza, pegou tudo, né? Trabalhou, não digo, né? O trabalhador do seu salário, você não vem cá, mas trabalhou, não tem, dá o ouro, dá tudo aqui, ó. E canta, e miriampa, tal, dá. Pouquíssimo tempo depois, era melhor ter ficado no Egito, lá tinha cenoura, tinha pepino, tinha melão. Agora nós vamos morrer aqui nesse negócio. Gente, o lugar mais difícil de estar na transformação é quando você sai daqui, sala escura, você só tinha noção que a sala é escura. Aí tem rato, tem barata, tem cobra, tem tudo que é bicho. Aí você vai pra luz, na hora que você vai pra luz, você olha pra luz, nossa, tinha isso tudo ali. Aí você saiu dali, graças a Deus estou fora dali. Só que se você não tiver para onde ir, se não tiver um lugar, se não tiver um objetivo, se não tiver uma terra objetiva para você, você fica empacado. Empacado. Então não adianta a gente ficar pedindo a Deus para mostrar o caminho se a gente não estiver disposto a dar um passo. A gente tem que estar disposto a dar um passo, só que esse próximo passo é o passo de fé. É chegar diante do mar, o mar está fechado, fala assim, vai marcha. Já te libertei, já fiz maravilhas, já foi praga, fiz tudo que tinha para fazer, agora vai marcha que vai abrir. Então se a gente não tiver essa fé, essa convicção que o mar vai abrir para uma vida melhor de transformação, nós vamos querer ficar vivendo lá na depressão do Egito. Aí o problema é que a gente quer antecipar, a gente quer rápido, a gente quer para ontem. Aí a gente entra no tema da palestra. Depressão, eu quero sempre ir lá no passado, era ruim, mas tá bom, é ruim, mas é o que tinha, e vou suportar isso aqui. Não, tá ruim demais. Eu quero da noite para o dia já dar uma transformação na minha vida. Não existe da noite para o dia. Agora existe uma decisão, fala comigo, existe uma decisão, existe uma intenção do que eu quero, e eu não abri mão. Começou, saiu, tem uma intenção, tem um projeto, vai, não existe habilidade, não existe talento, que se não for lapidado na perseverança e na consistência, não vai, a gente tem que ter consciência disso. Já deu um exemplo lá, vou emagrecer, vou para a academia, gente, se não tiver disciplina, se não comer certinho, se não beber água, se não dormir, tem uma lógica natural para as coisas, na hora de viver. Tudo que a gente tentar fazer, se a gente for para a lógica natural das coisas e não abrir mão do processo, o resultado é consequência inevitável. O resultado é consequência inevitável tanto para coisa boa, tanto para coisa ruim. Se a pessoa for fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos,
os mesmos comportamentos disfuncional, vai adoecer, depressão, daqui a pouco até um auto-extermínio. A gente precisa se viciar em alguma coisa. Na verdade a palavra é essa. A gente precisa querer fazer alguma coisa para que a gente seja melhor. Porque se a gente não escolher intencionalmente, a gente vai escolher automaticamente. Acho que já deu horário. Eu quero e vamos fazer. Eu trouxe umas folhas ali. E cada um vai desenhar uma árvore. Alguém pode escrever? Cadê as caneiras? Vou dar as instruções aqui de como que a gente vai fazer essa dinâmica, mas antes disso, eu queria trazer alguns pontos aqui. Alguns eu falei, outros não, mas é o que é. A gente se coloca à disposição. E aquilo que a gente sente que tem que ser ministrado é o que a gente vai entregando. Às vezes a gente quer ficar engessado demais, a gente quer ficar muito no slide, quer ficar muito. Não, é o que é. É o que é. Então, primeira coisa, alcançamos o equilíbrio quando colocamos nossa confiança em Deus, que nos guia e nos sustenta como uma árvore junto às árvores. Não devemos confiar em nossas emoções ou no nosso próprio entendimento, pois o coração é enganoso. Devemos buscar a direção de Deus. A transformação da mente é essencial para romper os padrões negativos do mundo e experimentar a vontade de Deus. Não podemos permitir que o passado nos prenda. A vida cristã é um avanço contínuo em direção ao que Deus tem preparado para nós. Ele sonda e conhece profundamente nossas intenções e nos guia conforme nosso crescimento espiritual. A dinâmica é o seguinte: a dinâmica vai te ajudar a visualizar como estamos espiritualmente e emocionalmente. Você vai desenhar uma árvore na folha que você recebeu aí. Ela vai ter raízes, troncos, galhos e folhas. Raízes representam suas fontes de força e sustento. Exemplo: raízes representam suas fontes de força e sustento. Fé, promessas de Deus e apoio de pessoas. Está dando para entender? Posso acompanhar? Está dando para entender, né? No tronco da árvore representa desafios e lutas que você está enfrentando no momento. No tronco, você vai colocar aí, né, representando os desafios e lutas que você está enfrentando no momento. Nos galhos e nas folhas, representam as áreas onde você quer crescer, suas metas e os frutos que deseja produzir em sua vida. Lá de novo. Raízes é onde está sua força e sustento. Exemplo: fé, promessa de
a coisa de pessoa. No tronco, representa o desafio e luta que você está enfrentando no momento. Galhos e folhas representam as áreas onde você quer crescer, suas metas e os frutos que deseja produzir em sua vida. Do jeito que você quiser fazer. Se quiser colocar os frutos, só que aí você vai ter que colocar o que representa esses frutos. Suas metas, o que você deseja produzir, sua vida. Não, pode ficar por aí. Como é que tá aí? Acabaram? Não precisa mais tempo. Faz uma reflexão aí, pessoal. Você e essa coisa. O que você começa a perceber, começa a sentir quando você olha para aquilo que você escreveu aí nas raízes? Suas raízes estão firmes, estão sólidas, estão profundas. O que você sente quando você olha para essas raízes aí? Você sente firmeza nessa árvore aí que você desenhou? Que representa você? Suas raízes estão fortes, está recebendo os nutrientes necessários. Quando você vai refletindo aí na árvore, no tronco dela, os desafios que você está enfrentando no momento, os problemas. Quando você olha para os galhos, para as folhas, para os frutos que você colocou aí, o que você deseja conquistar? Será que essa árvore está forte o suficiente para você conquistar esses frutos? Você fica feliz quando olha para essa árvore aí? Você fica meio com dúvida se vai acontecer mesmo, se vai dar fruto?
lavado dela, não. É um prazer, viu, irmãos, servir vocês nessa tarde. Não sei se vocês perceberam, mas dei meu melhor. Coloquei energia, vocês estavam querendo dormir aí, eu sei, entendo. Tem uma batalha espiritual também que acontece.